Tem muita coisa boa o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração hoje. Antes de tudo, vamos ler o texto. O texto que nós vamos usar hoje, você sabe que você está no projeto Plenitude. Projeto Plenitude. Eu estou feliz porque tem várias pessoas, às vezes não é nem da nossa igreja, diz que estão sendo muito abençoados. Ainda no sábado eu tive em uma outra igreja pregando, e um casal me procurou e falou: apóstolo, não estou perdendo uma quarta-feira. Está sendo um diferencial na nossa vida, na nossa casa, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Que seja na sua também. Vamos ler apenas os 5 primeiros versos. João 15 fala sobre a videira e os ramos. Assim está escrito: eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo, essa aqui é a chave, hein? E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode fazer uma breve oração onde você está? Você na sua casa também pode orar, viu? Não precisa ter vergonha não. Fala com o Espírito de Deus, Ele vai te ajudar nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor tem falado ao nosso coração sobre uma vida plena. Conforme Deus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus disse, lá no João, registrado pelo evangelista João, capítulo 10 e versos 10, que diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus, nós não queremos nada mais daquilo que o Senhor tem para nós, mas também não queremos ser roubado muitas vezes por falta de fé, roubado muitas vezes por incredulidade, roubado muitas vezes, ó Deus, por indiferença, por desatenção. Nos ajude, nos coloque no prumo. Quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre este projeto, o Senhor disse que nós seríamos desafiados em muitos momentos, mas também seríamos fortalecidos a romper limites, a romper barreiras e a conquistar novos sonhos, novos alvos, novas metas e novos objetivos. Agora, Deus, nós sabemos que nós temos um corpo e que ele precisa ser alimentado, senão nós desfalecemos. Mas também entendemos que nós temos um espírito que precisa ser alimentado com a tua palavra, conforme o nosso Senhor disse, também registrado por João, no capítulo 6, de verso 63, em que diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Deus, que esta palavra venha trazer vida, venha trazer fortalecimento para o homem interior, que conforme Paulo escreve em Efésios, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pai, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira especial no nosso coração, e que a nossa alma seja adestrada, meu Deus, para servir melhor no teu reino, para amarmos mais as pessoas e termos prazer, meu Deus, de te servir. Porque nós já aprendemos, ó Deus, que quando nós reconhecermos
tudo aquilo que Jesus Cristo já fez na nossa vida, nós não vamos precisar de uma outra motivação para amar as pessoas e para servir ao Senhor. Oramos em nome de Jesus, diga amém. Você pode anotar aquilo que, se é que você tem o hábito de anotar. Por que eu falo anotar? Porque às vezes quando eu anoto, eu tenho a possibilidade de reler, eu tenho a possibilidade, e quando você escreve, você grava mais do que simplesmente você ouvir. Isso é notório, você sabe disso, não precisa ser professor para saber disso. Eu quero introduzir você hoje, porque hoje é uma quarta-feira especial. Diga, quarta especial. Por que especial? Porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E o projeto Plenitude, eu já adiantei para vocês, são 40 semanas. Por que 40? Porque é profético. É um número profético. Para isso, eu vou dizer aqui, durante o projeto Plenitude, que são 40 semanas, você será treinado e desafiado a romper barreiras e limites. Então você vai ser treinado e desafiados a romper barreiras e limites. O livro de Provérbios nos ensina: treine pessoas. Se você quiser marcar, Provérbios me ensina isso. Você pode ler, são 31 capítulos, 915 versículos. Provérbio diz assim, treine pessoas e elas aprenderão. Desafie pessoas e elas crescerão. Os desafios que Deus coloca é para nós crescermos. Se você prestar atenção, principalmente nas Olimpíadas, naqueles em salto à altura, durante um ano eles vão treinando. Quando o atleta pula 1 metro, o que o treinador faz? Puxa para 1,20, 1,50. Para quando chegar na hora da prova, ele possa vencer. A prova vai chegar. Por que você estuda, vem na escola? Se você é um bom aluno, você não vai ter medo da prova. Você não vai ter medo da prova, porque você está preparado. Não vão lhe perguntar nada que não foi ensinado. Deus não vai lhe cobrar nada daquilo que não foi ensinado. Então é muito importante, eu vou repetir. Provérbios me traz essa ideia. Treine pessoas e elas aprenderão. Desafie pessoas e elas crescerão. Você cresce muito mais no desafio do que naquilo que você aprendeu. Você pode saber muito e não fazer nada. Não aceitar um desafio. Ou você pode aceitar um desafio. Eu fiz um curso de culinária, aprendeu tudo, mas não consegue ligar o botão do fogão para tentar fazer uma comida. Porque na verdade você vai ser desafiado a colocar em prática aquilo que você aprendeu. E é ali que você cresce. É ali que você cresce. São nos desafios. Porque não sei se você já percebeu, nós somos muitos desafiados nas ministrações. Por quê? Porque Deus, Ele sabe quem Ele está treinando. Todo treinador, está aí o Reinaldo que treina os jovens no futebol. É claro que ele não vai chegar para o moleque e falar assim, olha, você não tem jeito. Mas ele sabe aqueles que levam jeito. E ele não vai pegar um que não sabe nem chutar a bola e vai levar para para uma categoria mais elevada, falar, vamos fazer um teste com você. Vai levar naqueles que estão se destacando. Então não tenha medo da prova. A prova ou os desafios é que você cresce. Plenitude. Tinha algo aqui, mas deixa para lá. Plenitude. Hoje é a 4ª ministração. Então, você que está acompanhando, vindo pessoalmente, é bom vir pessoalmente? É. Por vários motivos. O que você veio fazer aqui? Ouvir e prestar atenção, não é não, pastora Wanda? Eu já assisti culto de casa. De repente toca a campainha, você vai lá, demora meia hora para voltar, e o culto já está acabando. Ou a panela está lá, você não sabe, enfim. Um pouquinho de atenção que você... Nós já temos uma dificuldade para aprender, porque o nível de ensinamento de Deus é o que o Marcelo falou, acho que foi
no domingo. É um nível de uma faculdade espiritual acima da ciência humana, porque nós estamos trabalhando na consciência de vocês. Na consciência. E 40 semanas com 9 temas, são 9 temas, cada tema vai ter 4 ou 5 subtemas. Então, nós estamos hoje encerrando o primeiro tema, o primeiro assunto, que é consciência. Consciência. E eu acho que ficou muito claro em 2 colocações que eu fiz aqui. A do filho pródigo, que vocês todos conhecem, quando de repente ele disse, e caindo em si, disse, aí ele reconheceu onde ele estava. Porque toda a desgraça não aconteceu num dia. Isso que eu quero que vocês entendam. Hoje ele estava bem na casa do pai, amanhã estava arrebentado. Não foi assim. O processo de reconstrução é inverso do processo de destruição. Existem 2 processos, o de destruição e o de construção. Você não chega numa casa e começa a dar uma marretada e derruba ela em meia hora. É um processo. Para construir também é um processo. Então nós temos que ter muita consciência que eu estou num projeto de construção. E construir não é fácil, senão qualquer um construía. Não é fácil, mas é possível. E há um processo, há uma ordem na construção. Você nunca viu ninguém começando pelo telhado, começa sempre pelas bases. Esse é o processo de Deus na nossa vida. Então hoje nós vamos encerrar consciência, que é composto por 4 ministrações, e você já notou. A primeira foi como está a sua vida hoje. Lembra? Você precisa começar a se relacionar com você, como é que eu estou? Você precisa começar a se relacionar com você. Lembra quando eu falei daquelas várias perguntas? Talvez vocês estão lembrando. Várias perguntas que as pessoas não gostam de responder pergunta. Mas quando você responde com sinceridade, a Bíblia diz que você acionou algo chamado consciência. Lembra do filho pródigo? E caindo em si, disse, eu estou passando fome, eu estou num chiqueiro de porco. Lá na casa do meu pai tem comida, lá é muito melhor do que aqui. Sabe o que é isso? Consciência. E aí, para voltar também, não foi num dia, foi um processo. Foi um processo longo e doloroso, mas ele chegou. E você também vai chegar. Então foi como está a sua vida hoje. A segunda ministração, todos lembram, a verdade liberta. A terceira, semana passada, pode doer, mas viva o processo. Pode doer, mas viva o processo. Ou não fuja do processo. Não fuja. Não fuja. E chegamos hoje à 4ª ministração e última desse tema. Qual o tema? Consciência. Para isso eu vou repetir, vocês já escreveram, mas pelo menos o que é consciência? De repente, o que é consciência? O que é consciência? Lembra do filho pródigo? Eu acho que é mais fácil de entender o filho pródigo do que até mesmo a fala de Jesus na cruz, quando ele disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então vamos lá, consciência é um conhecimento que permite, que habilita, eu gosto muito dessa palavra, que habilita o ser humano a vivenciar, a viver, experimentar ou compreender aspectos, ou seja, partes ou a totalidade do seu mundo interior. Lembra quando eu falei? Nada contra conhecer cidades, é bênção de Deus, estados, nações, sem problema nenhum, mas seria muito bom, antes dessas viagens, você conhecer um pouquinho de você mesmo. Jacó, todos vocês conhecem, já foram para o encontro. Viveu 76 anos
com uma identidade errada. Aliás, o próximo assunto eu já acabei de falar: identidade. Com que identidade você está se apresentando no mundo espiritual? Com que identidade? Jacó viveu 76 anos, e todos vocês lembram do encontro, que é uma maravilha. Final de ano tem encontro de novo. Se você quiser passar, você pode passar à vontade, ou trabalhar. De repente ele tem um encontro com o anjo de Deus, e luta a noite inteira, e o anjo convence que ele não é Jacó, ele é Israel. O que ele estava fazendo naquele momento? Fugindo, deixando o pai, deixando o irmão, deixando o filho, família para trás. Ele estava fugindo. A partir daquele momento que ele pega a identidade de Israel, o que ele faz? Ele para de fugir e ele volta. Um dos temores de Jacó, qual era? Como se chamava? Esaú, seu irmão, frecheiro de mão cheia, que estava doidinho para frechar ele. E ele volta. Cadê o medo? E quando se encontra, vocês devem conhecer a história, Esaú, com seus frecheiros, largou as flechas de lado, correu, pulou no pescoço, não mais de Jacó, mas de Israel, e o beijou. E por que não matou ele? Porque quem voltou não foi mais Jacó, quem voltou foi Israel. Até dos seus inimigos Deus livra com a nova identidade. Esaú queria matar quem? Jacó, não Israel. E a vida de Israel mudou, a vida dos seus filhos mudou, ele organizou toda a família. Você vai ser habilitado para organizar a tua família, seus filhos. Ah, está meio complicado. Vai tudo se ajustar, porque você vai ter consciência agora, e o Espírito Santo vai trabalhar num nível mais elevado do que o problema. Você pode ter certeza disso. Se você crê, pode aplaudir. Aleluia. Então, a consciência, você olha para o seu mundo interior, você vai descobrir sua força e o seu potencial. Você tem força, você é forte, e você tem potencial. Você tem potencial. Já falamos as 4 ministrações, não falei a quarta. Aí você pode marcar a quarta, que começa agora. Como chama a ministração de hoje? É um pouco dolorida também, mas não se preocupe não. Mas vocês já foram ministrados aqui, a pastora Wanda deve lembrar muito bem. Vai falar sobre o quê? Uva. Frutificando sob a podadeira. O parreiral de uva, a vidima, se não for podada da maneira correta, produz muito pouco fruto. Quase todas as árvores frutíferas têm um segredo de poda. Ah, se não podar, não dá fruto? Dá, mas bem menos. Por quê? Energia, tempo e uma série de coisas são roubados. São roubados. Quem vai podar, presta atenção, não é não, Wanda? Sabe o que está fazendo. Então, nós como ramos temos que confiar em Deus. Porque Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramo. Meu pai é o agricultor. Então a tesoura de Deus não é para nos punir, é para nos habilitar para produzir mais ainda. Então o tema é frutificando sobre a podadeira. Talvez você fale, eu tenho a memória boa, o senhor já pregou sobre isso. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Que mensagem mais poderosa Jesus nos dá por meio desse diálogo que ele teve com os seus discípulos. Com quem Jesus estava conversando aqui? Com os seus discípulos. Com os seus discípulos. Pouco antes de morrer. Pouco antes de morrer. Então aproveita o tempo. Aproveita o momento. Ele nos compara a um ramo de uma árvore, onde ele é a árvore em que o ramo precisa estar.
eu amo Jesus. A palavra dele é fantástica. Você viu o que ele diz aqui? O ramo por si só, mas eu sou um ramo bom. Ninguém está dizendo que você é um ramo ruim. Eu sou boa pessoa. Ninguém está dizendo o contrário. Mas no que você está ligado? O que você está recebendo no teu espírito, no teu coração? Quais são as informações que você está permitindo que acesse a tua mente e chegue até o teu coração? E ele disse: todo ramo, se não estiver em mim, não pode produzir fruto. Não pode. Ele é a árvore em que o ramo precisa estar. Só quando estamos de verdade em Cristo, podemos gerar bons frutos em nossa vida. Você vai ser abençoado, porque quanto mais você acertar, melhor para você. Melhor para a tua família, melhor para as pessoas, melhor até para a sua nação. E você vai acertar muito mais, você pode ter certeza disso. Precisamos ter o quê? Consciência, olha aqui, e a última palavra de consciência, semana que vem, primeira ministração de identidade. Precisamos ter consciência de que nossas experiências de vida aqui na terra, tão próximos do sistema do mundo, dos costumes e tradições e religiões, adulteraram a nossa identidade. Qual é o próximo assunto? Identidade. Jacó via um ultrapassar, ele falou: vou ultrapassar também. Via um aprontar, ele falou: vou aprontar também. E foi manchando a identidade dele. Foi manchando. Então eu vou repetir esse pedaço aqui que é muito importante, ó. Precisamos ter consciência de que nossas experiências de vida aqui na terra, tão próximos do sistema do mundo, dos costumes, tradições e religiões que adulteraram a nossa identidade. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, com que mentalidade ele saiu? Mentalidade de filho. Papai, me dê minha herança. Não era hora. Se precipitou, errou. Mas ele tinha a cabeça de filho, não tinha não, Marcelo? Lógico, por isso que ele pediu a identidade, pediu a herança, a parte dele. Quando ele volta, mesmo na consciência, mas o mundo, o sistema, a religião, ele chega pensando como escravo. Papai, me faz como um escravo. Ele recobrou a consciência, mas é um processo. Porque ele chegou como escravo, ele não chegou vestido como filho. Eu acredito que ele saiu muito bem arrumado da casa do pai e chegou como um mendigo. Eu vi uma pregação uma vez que eu acho que foi revelação, em que o pastor dizia que de longe o pai: meu filho está vindo, olha meu filho. E os vizinhos falavam: imagina, teu filho é lindo, bonito, cabelo arrumado, aquele é um mendigo. Não é seu filho não, é um mendigo. É o meu filho, é um mendigo. Que ele volta como mendigo, ele volta sujo, fedorento, pensando como escravo. Por quê? Porque ele se relacionou com o sistema do mundo. Por que tem crente que dá um passo para frente e dois para trás? Porque se relaciona com o reino e com o mundo. Mancha a identidade, mancha a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de resolver, de ser resolvido. Adulteraram a identidade. E com isso, nossos pensamentos. Como que ele fala com o pai? Me faz como escravo, me faz como empregado. Mas como você ouviu várias ministrações aqui durante a festa de tabernáculo, o amor de Deus, o amor do pai não muda. E ele diz: não filho, para com isso. Eu vou recolocar você no lugar que você merece. Deus vai recolocar você no lugar que você merece. Se você crê, pode se expressar. Identidade adulterada, pensamentos e o nosso caráter foram afetados de uma maneira negativa. Você pode ver que você conversa com um crente: não vai dar certo, não vai melhorar,
Não, o Brasil tem jeito e tal. Por quê? É o nível que nós vivemos. Você conversa com pessoas que não acreditam em Deus, que estão aí no mundão, só lamento, só murmuração, só murmuração. Precisamos saber também que um caráter corrompido é bastante suscetível, isto é, sujeito a uma vida marcada por erros. Uma vida marcada por erros. O que você acha hoje de um jovem de 14, 15, 16 anos, um menino ou menina, fumando, bebendo, se prostituindo e roubando e zoando? Que futuro que vai ter uma pessoa dessa? Vai ser uma desgraça para o mundo, vai ser uma desgraça para ela mesma, aliás, já é uma desgraça. Por quê? Porque o sistema do mundo corrompe a mente e nós ficamos muito mais suscetível, isto é, sujeito a uma vida marcada por erros, escolhas erradas e ruins. E pelo pecado, esses são nossos frutos. O que fazemos quando estamos sendo guiados pelo nosso coração humano, que insiste em ser insubordinado e independente de Deus. Por que o filho quis sair da casa do pai? Ele queria ser independente. E você sabe o que aconteceu. A Bíblia afirma em Jeremias, se você quiser marcar para ler depois, Jeremias 9:10. É um texto muito lindo. Enganoso é o coração, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Ou quem pode conhecê-lo? Vem a resposta: eu, o Senhor, esquadrinho processo, esquadrinho o coração e provo a mente, para dar a cada um conforme os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Lembra quando eu falei que você não deve atacar o comportamento? Você deve ir. Se tem uma tiririca lá no teu quintal, você corta por cima, dali a pouco está maior ainda, tem que tirar a raiz. E Deus, ele vai na raiz do problema. Ele vai na raiz do problema. A verdade liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem pessoas que não fazem certas coisas erradas, só que falam: não, eu não posso nem chegar perto, eu não posso nem passar perto de um boteco, eu senti aquele cheiro, eu já sou atraído. Não foi liberto, é um fugitivo. Porque quando Deus liberta, liberta de verdade. O homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências daquilo que ele escolhe. Colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos. O que você faz hoje determina o seu amanhã. O que você faz hoje determina o seu amanhã. Por isso, em Provérbios 23, 26, todos vocês já têm memorizado esse texto, onde Deus fala o quê? Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não fala assim: filho meu, dá esses teus pensamentos errados aí. Filho meu, deixa eu consertar todos esses estragos que você fez aí. Vai continuar fazendo estrago do mesmo jeito. Deus, ele pede o coração, que é a primeira parte do ser humano que forma no útero de uma mulher, você sabe disso. A primeira parte que se forma num feto é o coração. É o coração. Então Deus pede a essência. A essência. O nosso coração. O coração e a mente são elementos secretos da personalidade humana. Ninguém conhece. Só Deus. Você já foi no médico? Você já foi num psicólogo? Você já foi num psiquiatra?
Eu já. Ele que começa falando, ou eles pedem para você ir falando e vomitando tudo que você tem dentro? Por quê? Porque ele não conhece a nossa mente, ele não conhece o nosso coração. Ele é um profissional treinado para ajudar, e ajuda. Mas se você chegar lá e falar para o doutor, estou com dor na orelha. Você está com dor de barriga, mas você fala, estou com dor na orelha. Ele vai dar remédio para dor de orelha. Ele não adivinha. Deus, você não engana Deus. Então, o quanto mais rápido você for sincero com Deus, o quanto mais rápido é a tua cura. Quanto mais rápido é a tua cura. O coração e a mente são elementos secretos da personalidade humana, ninguém conhece, só Deus. Só Deus. Só Deus pode mudar nomes e transformar histórias. Não se muda os frutos. Escreve aí, não se muda os frutos, se primeiro os ramos não forem tratados. Tratados. E cuidado por aquele que conhece a essência do ramo. Para a uva é um tipo de poda, para a jabuticabeira é um tipo de poda, para o pé de manga é um tipo de poda, para a laranjeira é outro tipo de poda. Só quem conhece deve podar. E ninguém melhor do que Deus para nos podar. A poda de Deus não é castigo, é investimento dos céus na nossa vida. Não se corrige o caminho, se corrige aquele que está indo pelo caminho. Eu já vi pessoas falando, Deus muda o meu caminho. Não adianta. Para que mudar o teu caminho? Tem que mudar você, tem que mudar a mim. Não se corrige o caminho, se corrige aquele que está caminhando no caminho. Deus não mudou o caminho para Tarsis. Deus mudou Jonas. Deus não mudou o caminho para Tarsis, continua do mesmo jeito até hoje. Deus mudou Jonas. Deus mudou Jonas. E vocês lembram? Nós tivemos uma série desse Jonas aí. Hebreus 12, 6. Depois você lê na tua Bíblia. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. E açoita. Tem gente que fala, então vai bater de pau. Não, Deus corrige. Como o pai e a mãe, corrige com amor. Corrige com amor. Toda vinha precisa ser cuidada por um especialista. Se você nunca viu uma vinha e chegar lá e o cara te der uma tesoura, você vai acabar com a vinha do homem. Porque você não conhece. Quem vai para a poda, ele sabe o que ele está fazendo. Ele conhece o ramo que ele deve podar, a altura que ele deve podar e o que ele deve fazer depois da poda. Há um acompanhamento. Deus vai acompanhar o processo na sua vida. Até junho de 2024, muita coisa boa vai acontecer. Toda vinha, então, precisa ser cuidada por um especialista. E se tem alguém especialista em gente, é Deus. É Deus. Ninguém conhece melhor você, a mim, do que Deus. E a poda é um dos cuidados essenciais para que a vinha venha produzir bons frutos. Bons frutos. Se você é pai e você é mãe, e mesmo que o teu filho seja um bom filho, talvez você seja mais interessado no sucesso dele do que ele mesmo. Pai e mãe ora todo dia, orienta, qualquer coisinha, conte comigo, conte comigo. Deus não é diferente.
Lembra quando Jesus disse: se o teu filho pedir pão, você não vai dar pedra. Se o teu filho pedir peixe, você não vai dar cobra. E como que Jesus continua dizendo? Vocês que são maus sabem dar boas coisas, imagine o seu Pai Celestial. Pode lhe dar muito mais daquilo que você pensa, sonha ou imagina. Está ali, a varinha, à sua esquerda. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Porque a gente lê o começo até quase na metade do fim, aleluia, glória a Deus. Você tem que ter consciência do finalzinho ali, do seu poder que atua em nós. Deus precisa atuar na tua vida. Quando o vicultor ele entra na plantação de uva, o galho não pode sair correndo, ele tem que esperar a poda. E ele vai frutificar de acordo para aquilo que foi criado. Celebre as podas da sua vida, pois delas vêm os bons frutos. Se alegre. Eu sou assim, às vezes eu guardo uma frase de uma ministração. Não sei se vocês vão lembrar. Meu filho um dia ele fez uma ministração aqui. E ele falou, vem a pessoa fala, cuidado com a mão de Deus pesa, cuidado quando a mão de Deus pesa. Ele falou, não se preocupe quando a mão de Deus pesa, se preocupe quando Deus tira a mão. Tem um pastor americano que no livro dele ele disse assim, o pior dia do discípulo é o dia que o discipulador abre mão dele. Pai, não quero mais saber de você, pode ir embora. É o pior dia da vida dele. Então celebre as podas, pois delas vêm os bons frutos. No verso 5, você está lembrado? Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Nós cristãos precisamos ter essa consciência. Hoje nós terminamos esse tema, consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Por quê? Nós precisamos nos relacionar mais com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo. Vou comprar algo, ore a Deus. Se isso é ser religioso, então nós somos religiosos. Vai mudar de trabalho, ore a Deus. Vou mudar de cidade, vou fazer isso, ore a Deus. Espere o direcionamento de Deus, que você não vai errar. Você não vai errar. Nós cristãos precisamos ter essa consciência, ou seja, ter esse conhecimento que permite o ser humano viver, experimentar ou compreender partes ou a totalidade do seu mundo interior, sua força e o seu potencial de realização. Lembra do Romanos, na série Mente, Romanos 12, 2? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem experimenta? Quem tem a mente renovada. E quem pode renovar a nossa mente? A palavra e o Espírito Santo. Não tem outra maneira de mudar a maneira de pensar se a palavra de Deus não entrar em nós. Comer é gostoso, mas depois tem que lavar a panela. E se você não tiver detergente, esponja e água, o que você vai lavar a panela? Se você for lá em Efésios, Paulo escreve pelo Espírito de Deus que nós somos lavados por dentro pela regeneração da palavra de Deus. Uma ducha é muito bom,
lava por fora, mas por dentro, H2O não resolve. Só mata a nossa sede, não faz mais nada do que isso. Mas a palavra de Deus dá força, a palavra de Deus cura, liberta, dá inteligência, dá sabedoria, muda nome e transforma história. Você pode ter certeza disso. O Salmo 127, versículo 1, que é que diz mesmo? Em vão trabalho, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você quer marcar, nada do que fazemos pode ser bem sucedido, estando fora da vontade de Deus. Isso aqui é uma revelação tremenda. Porque às vezes a pessoa lê o versículo e passa e fica por isso mesmo. Nada do que fazemos pode ser bem sucedido estando fora da vontade de Deus. Nada. O conselho de Jesus em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A busca é a prova do que você está querendo. Aonde você está, diz muito do que é que você está procurando. Aonde você está, diz muito daquilo que você está procurando, daquilo que você está querendo. E não é uma busca apenas mental. Todos nós temos uma mente, graças a Deus. Não é uma busca mental ou intelectual, mas uma busca de coração, conforme escrito em Jeremias, marque aí, 29:13. Você pode até decorar a Bíblia toda. Eu acredito que o diabo sabe muito mais de Bíblia do que nós. E não tem jeito mais para o cão, não. Jeremias 29:13. Vós, Deus ensinando como deve procurar Ele. Vós me buscareis e achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Todos sabem que arrependimento, Yom Kippur teve bem próximo de nós, perdão, arrependimento é diferente de remorso. E eu até ensinei vocês já a fazer o próprio teste. Quando você chora algo sincero, se você pegar a tua lágrima e lamber, ela é salgada. E se você tiver com aquele chorinho de crocodilo lá e nada de sinceridade, você pega, lambe, parece batata doce, é doce. Faz o teste. Lambeu é doce, toma vergonha na cara. Judas chorou? Chorou. Lágrimas doce. Pedro chorou com lágrimas amargamente. Veja o destino de um, veja o destino de outro. Para quem crê, o encontro com Deus não é punição, é renovação. Para quem crê, o encontro com Deus não é punição, é o quê? Renovação. A poda de Deus não é punição, pelo contrário, a poda é a preparação para um tempo novo. Se o pé de uva não for podado, ele dá muitas folhas e pouco fruto. Se nós não formos podados, é muito blá blá blá, é muita conversa e pouco resultado. Que nós mesmos decepcionamos muitas vezes com as nossas conquistas. Você tem um grande campo para melhorar e melhorar muito. Então,
A poda não é punição, pelo contrário, é preparação para um novo tempo, com novos frutos e novas conquistas. Eu creio muito no que Deus está falando conosco. Você vai conquistar o teu apartamento, a tua casa, o teu carro, o teu casamento, a tua viagem, uma série de coisas. Você pode ter certeza nisso. O Espírito Santo me disse algo meio esquisito, porque eu acompanho vocês e outras pessoas, o processo. O teu milagre, ele vem embrulhado em um papel chamado processo. O teu milagre está embrulhado em um processo. Viva o processo e conquiste o teu milagre. Pode aplaudir. Esse projeto não é doce. Como diz o gaúcho, rapadura é doce, mas não é mole, tchê. E esse projeto não é doce, mas é real e é verdadeiro. A poda é decisiva para que o ramo cumpra a sua missão. Não é não, Vandinha? Tem podado a tua uva? Tem dado resultado? Você pode parar de podar. Ah, vai morrer? Não, vai dar muita folha e alguns frutozinhos. Alguns frutozinhos. Na última vez que eu fui para o interior, eu visitei um sítio, uma fazenda em que o rapaz perguntou, mas ele não tinha muito esse conhecimento. E você olhava assim, o parreiral lindo, 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 lindo. Os palmeirenses iam ficar felizes, tudo verde, 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 verde. Pouquíssimas uvas. Ele falou, a terra aqui não é boa. Como que não é boa se os pés estão lindos e maravilhosos, mas não tinha poda? Ela vai dando folha, vai dando folha. É mais fácil dar folha do que dar fruto. É mais fácil discursar do que ter atitude. E o reino de Deus é mais atitude e menos fala. Lembra quando Jesus falou sobre a oração? Não penso que por muito falar serão ouvidos. Que sejam poucas as tuas palavras, mas sejam sinceras. Um dia eu vi uma frase para se pensar. É melhor uma oração sem palavras, mas com coração, do que uma oração com muitas palavras sem o coração. A poda ela é decisiva para que o ramo cumpra a sua missão, que é produzir bons frutos para a alegria do dono da vinha. Uma das características da poda, tchan, 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 grave aí. A Vandinha é craque nisso. Quando você poda, Wanda, olha o que você está fazendo. Está aqui o raminho, não está? E se não cortava, haja folha para lá. Ó. Ele quer pular até o quintal do vizinho. Quando você poda, olha só, aonde que está a vida? Na videira, no tronco. Quando você poda, você aproxima o ramo do tronco. Ele se fortalece e frutifica. A poda de Deus é para aproximar você dele. Para que você produza mais fruto. Então marque aí, uma das características da poda é aproximar o ramo do tronco. E agora concluindo esse estudo, trazendo uma luz de 3 passos para uma boa frutificação. Primeiro passo, marque aí, para uma mudança dos frutos que estamos produzindo na nossa vida. São 3 passos e já terminou. Coragem e a humildade. Coragem e humildade. Você tem que ser corajoso? Tem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é uma certeza, é uma dependência daquele que você está servindo. A coragem é a humildade. Reconhecer os frutos atuais. Reconhecer os frutos atuais. Por que de repente na tua casa você fala, hoje eu vou fazer uma faxina? Não, porque eu gosto de faxinar. Não. Você olha e fala, está precisando de uma faxina.
Então você tem que ter coragem para executar e humildade para reconhecer os frutos atuais. Eu posso melhorar? Porque às vezes a pessoa pede para você, você fica bravo, mas você tem que perguntar para você mesmo, espera lá, eu posso melhorar? E tanto a minha esposa falar, eu estou melhorando no trânsito. Eu saía da cruz quase toda hora, não falava palavrão, mas dava vontade. E agora eu decidi, eu estou morando em Jundiaí. Eu moro aqui. O nosso trânsito é isso aí. Está fazendo bem para mim. Vai ver o colo num que vai a 60 por hora, ele vai a 10. Mas eu vou atrás dele. Devagar a gente chega lá. Então, humildade é reconhecer os frutos atuais e discernir sobre eles. Quando olhamos para uma bananeira, não podemos esperar outros frutos produzidos nela, a não ser o quê? Banana. Não adianta querermos convencer a nós mesmos e a outros colocando uma placa do tipo, sou santo, sou correto, sou honesto, sou generoso, sou humilde, sou bom. Se o que a nossa existência tem produzido não são frutos bons, nem para os outros e nem para nós mesmos. O que está escrito em Tiago 1,22? Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a quem? A Deus, o diabo e os outros, enganando a vós mesmos. Enganando a vós mesmos. Quando nós começarmos a ser sinceros conosco, nós vamos começar a melhorar muito. Começamos a melhorar muito. E é esse autoengano que nos impede de mudar a nossa vida. Se você lê Isaías capítulo 1, você chora. O boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor. O boi conhece o dono, o jumento conhece o seu possuidor. E Israel não me conhece. Do alto da cabeça à planta dos pés são feridas não cuidadas. Feridas não cuidadas. Porque não deixam cuidar. A ferida tem jeito? Tem. Se deixar cuidar. Se você não deixar, essa ferida pode te matar. Pode te matar. É esse autoengano que nos impede de mudar a nossa vida e que nos afasta de uma vida plena e abundante. Plenitude. Lembra João 1,16? Graça sobre graça, da plenitude de Deus temos recebido. Plenitude. Graça sobre graça, e vocês já aprenderam que o que é isso? Todo dia vai ter graça de Deus na tua vida. Inclusive na segunda-feira. Inclusive na segunda-feira. Inclusive na segunda-feira. Eu não posso, se você quer marcar, o Espírito Santo falou, eu vou falar. Eu não posso ser um pé de limão e produzir laranjas doces. Eu não posso ser um pé de limão, limão é azedo, e produzir laranja doce. O segundo passo, já estamos terminando. O segundo passo, sermos intencionais na geração dos nossos frutos. Quem não entendeu, fala, eu não entendi. Eu sei que ninguém vai falar. Sermos intencionais. Todos entenderam isso? Ter intenção de acertar. Eu vou melhorar. Por que você está indo lá no projeto e tudo? Ah, não, porque
É tremendo. Não, porque eu quero melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor discípulo. Eu vou ser luz, não vou ser trevas, eu vou ser luz. Ser intencional na geração dos nossos frutos. Precisamos saber que todos os dias, do acordar ao dormir, temos que fazer escolhas certas. Escolher o que comer. Não coma qualquer coisa. O horário de você dormir, o sono é muito importante. Comece a cuidar de você. Você cuida de tanta gente, comece a cuidar de você. Roupa. Do acordar ou dormir, temos que fazer escolhas certas. Estar nos lugares certos, pensar certo, falar palavras certas e nos conectarmos com pessoas certas. Um dia alguém caiu na besteira de falar para mim: o pessoal da igreja é tudo esquisito, meus melhores amigos estão no mundo. Falei, você está corretíssimo, porque você não se converteu. Você, na verdade, não está na igreja, você está no mundo. Então, está correto o que você está dizendo, teus melhores amigos estão lá. Conectar as pessoas certas. Jesus não desprezava ninguém. Agora minha vizinha não é crente, não vou nem olhar para a cara dela, nem graça e paz, nem bom dia eu falo. Não despreze ninguém, mas isso é uma verdade. Dize-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Para quem você para bater papo? Ou para dar ouvido? Quem tem te aconselhado? Projeto Atitude é 1 hora só. E nós temos 6 minutos. Plenitude. E é cheio de atitude. O segundo passo então é sermos intencionais. Estar no lugar, conectados com as pessoas certas. Eu acho que vocês, se vocês não memorizaram ainda, marque 1 Coríntios 15, 33. E é que diz lá, olha só, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você ler Provérbios, você vai encontrar um versículo que fala que o nosso ouvido tem paladar. O nosso ouvido tem paladar. Estamos o tempo todo fazendo escolhas. Estamos o tempo todo gerando frutos. A questão é que nossos frutos só serão verdadeiramente bons se estivermos conectados na árvore da vida, que é Jesus Cristo. Não tem como nossa fonte jorrar água pura se ela não estiver recebendo água da fonte certa, que é Jesus Cristo. E 1 minuto para terminar. Então, é arrogância imaginarmos que conseguiremos fazer coisas certas se vivermos tendo uma vida distante da palavra de Deus. É ignorância. Acabei de falar para vocês, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E para nós orarmos o terceiro passo, para sermos ramos frutíferos que glorifiquem a Deus, é necessário, com humildade e sabedoria, aceitarmos as podas de Deus. Humildade e sabedoria. Humildade para aceitar e sabedoria para buscar Deus. Salomão, quando foi para assumir o reino, ainda jovem, ele foi diante de Deus. E ele sentiu o peso da responsabilidade. E o que ele pediu de Deus? Sabedoria.
Sabedoria. E como que Deus ficou? Feliz. E disse: meu filho, porque você não pediu dinheiro, você não pediu camelo, você não pediu exército, você não pediu ouro, você não pediu nada, você pediu sabedoria. Por causa disso, eu vou te dar sabedoria. E tudo isso que eu falei, eu vou te dar para você. Por isso ele foi um dos homens mais ricos do mundo. As nossas escolhas têm que agradar a Deus. Se você trabalha em uma empresa e você desenvolve o teu profissionalismo, agrada os teus superiores, agrada a empresa, e com certeza vão investir em você, vão te dar aumento de salário e uma série de coisas. Os benefícios vêm pelas atitudes que nós tomamos. Então, é necessário humildade e sabedoria. As podas de Deus, as orientações de Deus, conforme Tiago 1,25. Olha só, você lembra do Tiago 1,22? Não seja apenas ouvinte da palavra, enganando a vós mesmo. Olha o 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da palavra, esse tal será bem-aventurado em tudo o que realizar. Plenitude. Bem-aventurado em tudo o que você realizar. Tudo. Entre o relatório da terra e o relatório do céu. Não sei se vocês lembram que eu disse muito isso aqui. Fique com o relatório do céu, por mais absurdo que ele pareça. Lembra de a casa dele disseram: Senhor, não encontramos mais Jesus, a tua filha morreu, vamos fazer o velório e vamos enterrá-la. Relatório da terra. O que Jesus disse? Não temas, crê somente. Parecia uma loucura. E Jairo ficou com esse relatório e sua filha ressuscitou. Fique com o relatório do céu, por mais absurdo que pareça. Tudo o que você vai receber ou realizar está diretamente ligado ao seu modo de crer e agir. Na agricultura, a poda é definida como arte e técnica de orientar e educar as plantas para regularizar a produção e melhorar a qualidade dos frutos. Para produzir mais com qualidade. É exatamente assim comigo e com você, quando Deus nos poda em nossa vida. Versículo 2 do texto que nós lemos: todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Nada é por acaso, há um propósito de Deus em tudo o que vivemos. Há um propósito de Deus. Celebre as podas da vida, pois dela vêm os bons frutos. Se alegre quando Deus te corrige. A poda de Deus aponta para o novo que está chegando. Você pode dizer amém? Fique em pé e vamos orar. Mas não fuja do processo. E hoje, florescendo sob a podadeira. A poda de Deus não é castigo, é investimento do céu na tua vida. Todo que Deus recebe por filho, Ele corrige, Ele exorta, Ele orienta, para que dê mais fruto ainda, e para que a bênção que você deseja, chegue mais rápido na tua vida. Pai, nós oramos agradecido, Deus, por essa primeira fase. A partir da semana que vem, Deus, nós vamos entrar em um assunto decisivo também para o ser humano. Identidade. Quem nós somos? De onde viemos? Onde estamos? E para onde nós estamos indo? O Senhor muda nome. O Senhor transforma a história. Deus, hoje nós oramos agradecido, porque nós encerramos a primeira fase. 10%, porque é a quarta ministração. Eu creio que muitos, Pai, cresceram na consciência, como aconteceu com o filho pródigo, que saiu da casa do pai,
E ele sai com a mentalidade de filho, mas o relacionamento dele com o mundo, longe da casa do pai, ele volta, mas com a mentalidade de escravo. Mas aconteceu algo fantástico, meu Deus. E eu creio que nessas 4 semanas também aconteceu algo fantástico na nossa vida. Não somos escravos, não somos empregados, nós somos filhos. Somos servos, somos filhos. Servimos com alegria porque nós somos filhos. Deus, e o assunto foi consciência, Pai. E o Senhor nos ensinou através da Tua palavra que quando nós somos verdadeiros, quando nós respondemos aos questionamentos que o Senhor, através do Teu Espírito, muitas vezes nos questiona, nós acessamos algo dentro de nós chamado consciência. Então aquele filho, ele tem como que os olhos abertos, e ele fala: eu estou longe da casa do meu pai, eu estou aqui passando fome, cuidando de porcos que nem meus são, enquanto que na casa do meu pai tem tudo que eu preciso. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor transformou a vida daquele jovem. O próprio pai disse: alegremo-nos, meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Eu tenho certeza, Deus, que esse projeto, Pai, vai consolidar, como nós ouvimos no comecinho hoje, meu Deus, serão dias de desafios, seremos desafiados, mas também seremos motivados e seremos fortalecidos, meu Deus, para dar um passo à frente. A Tua palavra diz lá em Hebreus 10, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aquele que fez a promessa virá e não tardará. O justo vive pela fé, e se recuarmos, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daquele que recuamos para a perdição, mas avançamos, ó Deus, rumo aos nossos alvos, propostas e objetivos que o Senhor tem para nós. A poda pode até doer, mas nos prepara, nos aproxima do tronco, para sermos mais protegidos, mais fortalecidos, para que nós venhamos a sustentar os frutos que nós vamos dar. Teus filhos frutificarão em todas as áreas da vida deles, conquistarão muito mais do que talvez até hoje eles tenham pensado, sonhado ou imaginado. Eu os abençoo, Pai, com fé. Eu declaro, Deus, a Tua graça sobre graça, graça todos os dias. Amanhã é quinta, é dia da graça do Senhor alcançar os Teus filhos, na vida financeira, na vida emocional, na vida sentimental, na inteligência emocional, no equilíbrio, no domínio próprio, nos frutos do Espírito, na paz, na benignidade, na fé, na mansidão, na temperança, no domínio próprio. A Tua própria palavra diz que contra isso não existe lei, porque nós conquistamos debaixo da graça. E diz, fruto do Espírito, porque é o Teu Espírito Santo que vai fazer que nós venhamos a produzir esses frutos. É a água, é a seiva da terra que sustenta o tronco, para que ele sustente os ramos, e os ramos sustentem os frutos. Pai, é um processo, e como nós ouvimos aqui, meu Deus, os nossos milagres, as nossas necessidades, vêm embrulhada em um papel chamado processo. Não fuja do processo, e viva os milagres, e conquiste os teus sonhos, os teus alvos, e as tuas metas e os teus objetivos. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você tenha uma excelente noite, uma excelente quinta-feira. Domingo que vem estaremos aqui no culto de Santa Ceia, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a direção do Espírito Santo seja com a tua vida agora e para sempre. Diga amém e amém, e dê um aplauso a Deus. Em nome de Jesus, uma boa noite, que Deus vos abençoe em todas as áreas da sua vida, graça e paz.